consegui dar feedback para vários, aí eu consegui dar pelo WhatsApp mesmo. Então eu mandei comentário pelo Classroom, e aí as correções, os códigos de correções, assim, as sugestões, eu mandava pelo WhatsApp para a pessoa. Eu deixei aberta a tarefa para hoje até o final da noite, né? Para quem não fez ainda. E aí, a aula de hoje, eu peguei aqueles exemplos da, da aula retrasada, da aula que vocês pegaram lá para fazer, que eu fiz de revisão, que aí me passaram alguns algoritmos em pseudocódigo, transformei em Java, né? Vou pegar esses códigos ali e vou transformar eles em códigos modularizados. Só um detalhe, como a gente não vai ter uma atividade extra para essa semana, para ter uma presença, mandem aqui no chat o nome completo de vocês aqui, que aí depois eu pego aqui, copio e faço a chamada. Hoje, excepcionalmente. E assim, vamos interrompendo aqui conforme vocês forem tendo dúvidas, tá? Se alguém já tem uma dúvida antes, quiser fazer uma pergunta, tipo, quero mostrar meu código, ver por que não está funcionando, ou se daria para modularizar mais. Alguém quer mostrar antes? Quer deixar para o final? Nobody. Beleza. Então, assim, ó, a minha ideia é a seguinte. Vamos começar pelo... Deixa eu ver, tem dois... Vou começar por esse aqui que é simples. Então, aqui, que nem eu estava comentando antes com os colegas, a gente tem que sempre pensar no algoritmo, e principalmente nos métodos, né? O algoritmo em si a gente tem sempre entradas, nesse caso aqui são os 3 números que eu tenho que ler do usuário, as 3 notas. Processamento, que são, nesse caso aqui, o cálculo dessa média ponderada. E saídas, que nesse caso aqui é só mostrar a média final. Então aqui, quando vocês forem modularizar um código de vocês ou um código de outra pessoa, vocês têm que pensar em ações ou funções, né? Dentro de cada método, ele vai ter uma função só, ou seja, ele vai ter uma ação só. Se aqui dentro daquele método eu faço 10 coisas diferentes, eu tenho que criar 10 métodos. E aí depois chamar eles dentro de um outro método. Então aqui eu tenho uma ação que é ler um número, uma outra ação que é ler um outro número, terceiro número, então tem 4 ações aqui. 3 ações, desculpa. A quarta ação é o cálculo mesmo da média e a quinta ação é mostrar essa média na tela. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou modularizar essa parte aqui, ó. Então, vou tirar o scanner que eu não gosto dele. Reader. Aqui. Beleza. Estou criando buffer reader, no input stream reader. System.in, isso aqui é padrão por enquanto. Beleza. Então aqui a gente tem que ler readline, como readline lê texto, a gente tem que transformar para double, né? Só corrigindo aqui o exemplo que a gente tinha, ficar bonitinho. Tá, beleza. Vou fazer isso pro B, pro C também. Show de bola. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é passar um texto para o usuário, nesse caso aqui insira anotar, e ler esse conteúdo que eu vou salvar numa variável, nesse caso a variável A. Então aqui a gente vai antes ou depois, tanto faz, aqui a gente está dentro do arquivo, né? Esse é o início, lá embaixo o que está em verde é o fim. Então pode ser aqui, antes do main, pode ser depois, vamos criar depois agora. A gente ter... Então vou deixar o main lá no início, e aí vou criar aqui embaixo. Então o que eu vou fazer aqui? Todos os métodos que eu for criar por enquanto, eu vou colocar public static, o tipo de dado que ele vai retornar, nesse caso aqui ele tem que retornar um double, né? Porque eu quero ler um double. Então, aqui eu retorno um double. Eu tenho que dar um nome para esse método, então, vou chamar de ler, chama assim, recebe nota A. E aqui eu vou ter que, nesse caso aqui, entre parênteses, eu sempre recebo o que eu vou receber de fora desse método, porque o que tem dentro do método aqui, entre essas chaves,
não é a mesma coisa que a gente tem aqui dentro do main. Então, aqui dentro desse método, eu só enxergo o que foi declarado aqui dentro. E aqui dentro do main, eu só enxergo o que foi declarado dentro do main. Então, se eu precisar de alguma coisa fora do método, eu tenho que receber aqui em forma de variáveis. Então, por enquanto, aqui a gente não precisa de nada. Então, só vou abrir e fechar parênteses. E aqui dentro, o que eu vou fazer? O que eu já fazia antes. Ou seja, vou pegar lá, mostrar na tela, inserir anotar, vou ler um double. E eu preciso ter ali dentro o buffer reader, né? Senão não funciona. Então tem que ter aqui dentro. Ou, como eu estou fazendo uma leitura, isso pode gerar um erro, uma exceção. Só o que chegou depois, manda no chat ali o nome completo, escreve o nome completo ali. Só para eu estar fazendo a chamada hoje, excepcionalmente assim, que a gente não vai ter uma tarefa extra. E eu já aula só de dúvidas, então... Aí no final aqui, declarei a variável A, li o conteúdo da nota, retornei esse cara para quem chamou. Então aqui é o que eu teria de entrada do método, fiz tudo que eu tinha que fazer e retornei como saída o conteúdo da variável que foi informada para mim. Então, Na hora de usar... Diga. Isso é porque tu está querendo ler também, colocar ali a informação para que o usuário coloque ali a variável A, né? O valor dela, né? Se eu não quiser, eu posso colocar apenas public static double ali e colocar todas as variáveis, pensando lá de cima, lá, se eu não fosse ler. Pode ser ou não? Mas aí eu não sei qual é o valor que ele quer passar para anotar, né? Então eu preciso ler. Tá, Se fosse entendi. fixo, tudo bem. Aí eu colocaria ali, declararia. Por exemplo, aqui o peso é fixo, né? Aí eu coloco o valor e deu. Não precisa nem de variável daí. Mas como é um conteúdo que pode ser modificado, eu não sei de antemão, por isso que chama variável. Eu não sei de antemão o valor que vai ter dentro dele, porque é o usuário que vai informar. Aí eu tenho que usar o readline e tenho que ler esse conteúdo para que o usuário, toda vez que eu rodar o programa, né, vai passar um número diferente de nota. No meu ali que eu tinha feito, né? Eu tinha pensado de outra forma, por isso que agora com a explicação mudou. Eu tinha deixado no void main ali, que era o executável, só a parte de leitura das variáveis, né? Uhum, E, e na parte do, da função aqui, do método, daí eu uhum, deixei só a execução, né? Do uhum. método para que ele retornasse. Mas então, a ideia do método é até mesmo ler todas as variáveis, É, perguntar para o usuário, fazer todo o trabalho, não só uma parte dele, isso? a ideia é modularizar ao máximo. Então eu estou pegando aqui, cada ação que eu tenho no meu código vai ser um método diferente. Então eu estou quebrando, tô levando ao extremo aqui, né? Mas para a gente aprender bem o conceito mesmo, né? Então Tá. aqui eu tô dividindo, vocês vão ver que no final da história aqui o nosso main vai virar algumas frasezinhas só. Ou seja, isso aqui tudo que a gente tinha aqui, né? Vai ser recebe nota só. Por isso que é importante o nome que vocês dão pro método, porque no final da história é isso aqui que vai aparecer para nós. Ó. Agora aqui vou fazer a mesma coisa pro B. Vou fazer pro B. Então recebe nota B. Ok, beleza. Tem problema chamar de A aqui dentro? O que vocês acham? Não, aí dentro não, porque a variável é fora é dentro do método. Exatamente. Então, o que existe aqui dentro, só existe aqui dentro. Como eu estou usando esse A aqui só para ler e guardar ele, esse conteúdo só no momento que ele leu aqui e depois já retornar o conteúdo dele, não faz muita diferença o nome que eu chamo dela aqui. Posso botar B para ficar mais bonitinho aqui, mas na prática não faz muita diferença. Porque o que importa para nós é o que está no main, né? Então, aqui não tem muito problema. Então, aqui recebe nota B. Show. Fazer a mesma coisa para a nota C, né? Vocês estão vendo que eu estou copiando e colando porque a gente tem um monte de código repetido aqui. E depois a gente vai ver como é que a gente faz para otimizar isso, para não ter, né? O ideal é a gente não ter um monte de código igual, né? Aqui eu tenho um código muito parecido, né? Cada um dos métodos aqui. Então depois a gente vai ver como é que a gente pega e modulariza isso para
reutilizar um código que a gente já criou, né? Matheus, escreve teu nome ali no chat, que a gente está fazendo a chamada hoje, assim. Teu nome completo ali. Então aqui, valor de C, né? Yes, recebe. Beleza. E aí aqui a gente tem o cálculo. Então, basicamente, é só fazer um cálculo, né? Então, aqui a gente vai fazer public, static. Nesse caso, como ele vai calcular alguma coisa, ele vai retornar um double, que é a média final. Esse aqui é o nome que eu vou dar, calcula a média. O que eu preciso receber como entrada aí? O que vocês acham? Para fazer esse cálculo aqui, né? Um double? Não Mais. pode ser aquele menorzinho. A gente tem que receber, na realidade, 3 doubles, né? Porque Isso. Isso, porque o que a gente tem aqui, ó, eu vou calcular esse média, mas para fazer esse cálculo, eu tenho que receber as 3 notas, né? Então, tudo que eu não tenho e eu preciso para fazer, nesse caso, o meu cálculo, preciso receber como parâmetro. Eduardo, só deixa eu te fazer uma pergunta ali. Volta lá no código. Que nem ali o método, eu precisaria criar um método para cada nota? Porque se a variável chama, o valor não vai direto para ela? Não poderia ser um método só para as 3? Sim, eu depois vou otimizar elas. Tá, entendi. Vou otimizar. Então aqui, return. Eduardo, só põe teu nome ali, tu chegou agora, põe teu nome completo ali no chat. Eu tô fazendo a chamada hoje assim. E no final, então, que a gente vai chamar isso, né? Então aqui, calcula a média. O que ele faz? Os 3 valores ali. Vocês estão vendo que tem cinza ali, ó, que não foi usado ainda. Usei o C agora, então show de bola. E no final da história eu tenho que mostrar. Então, mostra média final, vamos chamar assim. O que eu preciso passar para esse mostrar média final? Só o média, que foi calculado. Então aqui, public, static. Nesse caso, como é que vai ser o nome do meu... O que vai retornar o meu método aqui? Quem é que sabe? Vai retornar esse método aqui. Pera. Ninguém sabe? Não vai retornar nada? Então ele só vai mostrar. Exatamente. Então, como ele só vai mostrar, aqui ele está retornando, né? Um double, aqui um double, aqui um double também. Aqui não, aqui ele está só dando um print na tela, né? Aqui dentro ele só vai fazer isso. Então, em vez de dar um return int, double, float, não. Vai ser um void. Então ele não retorna nada. Quando ele não for retornar nada, a gente coloca void como retorno. E o que ele precisa receber aqui? A nossa média final que foi calculado. Então vocês vão notar aqui, a gente não precisa mais do buffer reader, porque ele é só usado dentro do recebe nota A, nota B e nota C. O nosso algoritmo é isso, ó. Se transformou nisso aqui. Então é por isso que é importante o jeito, a forma como vocês colocam o nome dos métodos aqui também. Porque é isso que a gente vai usar depois e se alguém for olhar o código de vocês, ele fica mais fácil de entender se vocês botarem um nome que faz sentido aqui. Então, a princípio aqui, se eu pegar esse código para olhar agora, a lógica geral do código, ou seja, se eu fosse pensar em pseudocódigo, tipo, lê nota A, lê nota B, lê nota C, pseudocódigo mesmo, raiz lá. Vocês viram bem no início da disciplina de algoritmos. Calcula a média, mostra a média final. Então, aqui eu já sei a visão macro do código de vocês. Se eu quiser entender cada uma das partes, aí eu vou olhar cada um dos métodos aqui, né? Tranquilo por enquanto? Ou alguém não entendeu alguma coisa aqui nesse exemplo? Eu tinha ficado em dúvida sobre como botar o buffer reader ali como para funcionar para todos, sabe? Dá para fazer isso também, mas aqui sim, ó. Por exemplo, nesse caso aqui até tudo bem, porque a gente tem 3 métodos que usam, né? Então a gente poderia colocar ele aqui em cima, ó.
Ou seja, o escopo da variável é sempre dentro de qual chaves ela pertence. Se eu declarar alguma coisa aqui, isso significa que em qualquer trecho desse, entre essas chaves aqui, ó, eu posso usar o BR. Então eu não preciso mais declarar aqui dentro. Ele vai usar o BR que está lá em cima. Só que para eu poder usar dentro de métodos estáticos, esse cara aqui tem que ser estático também. Aí ele funciona perfeito aqui. Ó. Já tem roxinho que são as variáveis ali que ficam declaradas aqui em cima. Mas, voltando. Deixa eu ver se eu não tirei coisa demais. Beleza. Vocês notam aqui que esses 3 métodos são praticamente o mesmo. Né? O que muda aqui? Só esse texto. Ó. Essa linha é igual, ó. Essa linha é igual a essa. Não tá aparecendo. Pode falar. Não é porque não estava aparecendo a apresentação. Travou ou não? Tava aparecendo só o logo da. Voltou? Agora voltou. Voltou, beleza. Então, assim, se a gente tem código repetido, ó, aqui eu tenho código repetido, né? O que é o ideal? A gente reduzir esse código repetido e reutilizar o método várias vezes, esse trecho de código que está repetido. Então, se eu tenho só isso aqui que muda na prática, ó, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso numa variável que eu vou receber de fora para quem chamou essa função aqui, esse método. Vou transformar esse nome em alguma coisa mais genérica, receber nota só. O cara vai me passar o texto que ele quer. Eu vou dar um print desse texto. Vou dar um print ali aqui. E basicamente é isso. Vamos mudar aqui até para ver, para ficar mais genérico. E assim, quanto mais genérico for o método de vocês, melhor ele é. Porque eu consigo reutilizar ele várias vezes. Só mudo o texto que eu vou passar de entrada. Série nota B. Série nota C. Aí eu estou chamando 3 vezes o mesmo método. Isso aqui faleceu. Ó. Eu só tenho um recebe nota agora, que vai ser chamado 3 vezes aqui. O que vai mudar é o texto que eu vou passar para ele como entrada aqui, que é o que vai ser mostrado aqui pro usuário. Bem, professor, eu tenho uma dúvida aí bem sobre essa questão ali. Uhum. Tá, tu colocou ali que é public static double recebe nota, uma string de texto, né? E esse texto vem na variável, tu adicionou aquele texto lá que insere a nota A, isso? Isso. Tá, esse é um valor que tem aquela variável até o usuário digitar a nota. Depois ele substitui o texto pelo valor que ele colocar lá, é isso? Isso, na realidade é assim, ó. Esse texto aqui é um parâmetro de entrada da função, do método. Então, toda vez que eu for chamar esse método aqui, eu tenho que passar o texto. Eu que for usar a função, né? Então, isso aqui não vai vir do usuário, ó. Isso é fixo, eu vou dizer. Ou seja, eu quero chamar a primeira vez, mas eu quero saber anotar. Então, eu vou passar o texto que eu quero que apareça para o usuário para que ele me informe anotar. Aí ele vai aparecer para ele. Se ele anotar, vai ser executado isso aqui, né? Ele vai digitar um número, vai dar um enter. E aí, quando ele der o enter, essa variável aqui recebe esse número que ele passou. Esse número aqui vai ser substituído aqui. Então, o cara foi lá e informou um número 10. Então, vai acontecer isso. A variável A vai receber o 10, né? Quando ele chega aqui para executar de novo, recebe nota, aí vai aparecer um outro texto para ele, ó. Porque eu botei agora para pedir a nota B. Então, ele vai lá, vai mostrar para ele, insira a nota B, ele vai pedir um novo valor, né? Então, o usuário vai digitar um novo número, sei lá, o usuário digitou 20. Aí 20 é guardado nessa variável V, retorna esse conteúdo da variável V, que é 20, aí ele substitui isso aqui por 20. Aí eu vou chamar de novo. Então, quem está passando o conteúdo de texto sou eu, o programador. Porque isso aqui é uma ferramenta para usar, né? E aí eu tenho que passar essa informação aqui para o método para que ele consiga ser executado. Então, esse texto aqui que vai ser mostrado na tela, esse escreva aqui, vai depender do texto que alguém vai me passar aqui. Então, eu chamei ela 3 vezes, ó.
eu passei esse texto aqui 3 vezes. Não é o usuário que está me passando, não. O que ele vai me passar é o número aqui. Sim, entendi. Ela vai ter que estar junto ali com a variável, que nem tu colocou A, recebe nota, e daí vai ter essa, como se fosse uma funçãozinha texto ali, com o texto que tu deixar ali pronto, né? Isso, tudo que a gente tem aqui de entrada, independente do tipo, né, que a gente tiver aqui, são informações que eu preciso de fora da função para ser executado. Então, eu estou passando esse texto aqui, né? Ó, esse texto aqui é o que vai aparecer, que vai vir aqui dentro. Ó. É como se eu tivesse chamado a função aqui. A primeira vez vai vir texto igual a insere, não tá? Aí ele vai pegar aqui, quando chegar aqui na hora de dar o print ln, ele vai jogar isso na tela. Beleza. Mais algumas dúvidas aqui? Quem que não entendeu alguma coisa? Ficou confuso alguma coisa? Ô, Sara, é só pra mim que fica travando? Não sei se é quando tu digita, mas trava de repente. Talvez é porque eu tô em modo de apresentação, pode ser. Ele não dá de ver tu editando, sabe? Fica meio. Pelo menos pra mim fica meio confuso de entender. Sim. Não tem muito o que fazer aqui. Eu acho que é um problema do Classroom mesmo. Quer dizer, do Classroom, do Google Meet. Dúvidas, questões, por enquanto? Tá travando ainda? Não? Tenta agora, só deixa eu ver. Tenta dar uma editada aí, vamos. É que é no Não, modo, assim não trava, assim não trava. Eu acho que é só no modo. o modo apresentação que assim fica pequeno, né? Deixa eu ver aqui, eu não tenho outro esquema aqui para aumentar a fonte. Deixa eu ver se tem como mudar. Follows. Deixa eu ver. Vou ver se consigo botar para 28, se ele altera o texto também. Não, ele altera só isso aqui. Não adianta. Ninguém tem dúvida? Tranquilo? Quem não fez o exercício aí, não tá tranquilo? Tá fácil? Difícil? Qual foi a dificuldade que vocês encontraram aí na hora de fazerem, quem não conseguiu fazer? Putz, mãe, que azar. Os demais aí, como é que estão? Eu passei uma raiva por causa daquele string ali, que é com S maiúsculo, eu esqueci. Ah, sim. É o único tipo ali que a gente tá usando por enquanto que é com a letra maiúscula. Vou fazer mais um exemplo aqui para vocês verem, então, ó, a gente fazer. Vocês preferem que eu faça sem estar no modo de apresentação? Melhor? Por aí eu acho também que fica melhor. Presentation Mode. Eu acho que no IntelliJ não tem aqui um esquema para eu... Esse aqui é a fonte para quando eu ponho no modo de apresentação, mas ele não muda o texto aqui. Bom, então a gente está no main aqui. Quais são as ações que eu tenho aqui? Ó? A gente tem bem parecido aqui, ó, para ler double. Inclusive, se a gente quiser reutilizar isso aqui, a gente pode. Ó. Só que o ideal é a gente não ter um nome tão restrito, né? Recebe nota. Porque aqui não vai ser uma nota, né? Vai ser um valor para... Na prática, a gente está lendo um double, né? Então, vamos transformar isso aqui, ó, em recebe valor. É mais genérico, né? Então, aqui eu vou chamar de recebe valor. Que se eu estou no mesmo projeto, né? E eu vou fazer a mesma coisa, ou seja, vou de novo fazer esse mesmo código aqui, por que eu não vou reutilizar, né? Então, o ideal é a gente pegar e já reutilizar o método que a gente já criou na outro arquivo. O que a gente faz? A gente pega e usa o nome do arquivo, EZ2, ponto, o nome da função, recebe valor, o que ele recebe como parâmetro de entrada? Um textinho ali.
Então, vou fazer isso para o A. Vou fazer isso para o B também. B. Lembrando, pessoal, que hoje até a meia-noite, quem não entregou ainda, quem quiser também quem já entregou e quiser dar uma mexida ali, não tem problema. Ok. Beleza. Então aqui eu reutilizei um método que já está no outro arquivo, porque eu não vou recriar a mesma coisa, né? Ele só dá um print desse texto, lê um double, retorna o double. Então já tem esse código lá. Tranquilo essa parte aqui de reutilizar o método de outro arquivo? Ali tu declarou a variável texto meio que dentro do... Como é que funciona aquilo ali? Isso aqui aparece só assim, mas isso aqui na realidade é do IntelliJ, tá? Não está escrito isso aqui no... O que está escrito mesmo é isso, ó. É uma dica do IntelliJ, ele deixa do lado aqui o nome da variável lá dentro do método. Então, isso aqui não está acontecendo de fato, é só uma dica ele faz só uma coisa visual aqui pra gente, mas não é o que está acontecendo aqui. Se eu abrir esse mesmo arquivo aqui, ó, cadê? Se eu for aqui, né? Eu estou no EZ3. Se eu abrir esse cara no editor de texto, ó, tu vai ver que não tem texto nenhum escrito, ó. Aqui. É que para facilitar... Peraí que não abriu ainda. Não apareceu ainda? Ainda não, tá? Aí, agora sim. Aqui, ó, tu vê que não tem texto 2 pontos aqui, né? Isso é só uma facilidade do IntelliJ para ajudar o programador. Para saber o nome das variáveis de cada parâmetro ali, ele ajuda assim dessa forma. Mas na prática não tem nada escrito, ele tem só o texto mesmo que eu passei lá para dentro. Ah, tá, entendi. Tá, no caso ali o A é igual a que todo aquele nome ali exerce. E todo esse nome aí é o nome do método, né? Que não tava vendo o método. Nome do método. Tá. E daí lá no método não tem nenhum parâmetro, né? Dele só importa o texto ou tem o... Não, tem o parâmetro texto, né? Tem o parâmetro texto, Tem um parâmetro texto. só, que é esse string aqui. Então na prática ele vai lá para aquele método aqui, ó, e recebe o texto aqui. Tá. E esse do lado aí, o que isso? É para adicionar exceção aí? Isso aqui é da exceção. É que assim, ó, todo método que vocês forem ler alguma coisa, por exemplo, readline, tem que escrever isso aqui também, tá? Mas assim, a gente não precisa se preocupar muito, assim, por que tem isso aqui, como é que funciona isso internamente, a gente vai ver isso em exceções depois, futuramente. Mas, por enquanto, a gente já coloca no main, né, quando tem leitura de dados. Então, nos métodos auxiliares que for ter alguma leitura, tem que colocar ele também, explicitamente, né? Então, aqui a gente reutilizou aqui. Luiz, tu chegou depois, coloca o teu nome completo ali no chat, que é assim que eu estou fazendo a chamada hoje. Qual é a próxima ação que a gente tem aqui, ó? Eu tenho que calcular o delta, né? Tenho que testar aqui para verificar se eu posso realmente fazer o cálculo das raízes e depois eu calculo as raízes aqui, né? Então, o primeiro método que eu vou fazer é calculo o delta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui estou fora do meu main, vai ser um public static, retorna um double, que vai ser o delta, calcula delta. O que eu preciso receber como entrada aqui? Quem é que sabe me dizer? Para fazer esse cálculo aqui, né? Double A, double B, double C. Exatamente. Então, a gente recebe como entrada aqui A, B, C. Tem que receber esses 3 valores, senão eu não consigo fazer o cálculo aqui do delta, né? E, como a gente só está fazendo um cálculo bem simples, a gente pode retornar direto já. Não precisa nem dessa variável auxiliar delta ali. Então, aqui na hora de fazer o cálculo, calcula delta. Passo A, B e C. Qual é a vantagem? Vocês vão dizer, tá, mas é só um cálculo simples aqui, para que criar um método para isso? Porque assim eu estou explicando o que eu estou fazendo aqui. Imaginem que o delta é uma coisa bem simples, né? Todo mundo conhece Bhaskara. Mas se estivesse fazendo um cálculo complexo aqui, a gente não tem conhecimento prévio. Então, o ideal é de criar um método para chamar e dizer, ó, isso aqui faz tal coisa. Aí, se eu quiser saber como é que é feito esse cálculo, aí eu vou lá internamente e vejo no cálculo como é que é
feito esse teste aqui. Uma outra dica que eu não mostrei ainda, que é testes lógicos, principalmente para testes compostos, assim. Então, se eu tiver um teste muito longo dentro de um if, eu posso fazer um método só para isso, que retorna um boolean. Por quê? Porque aí eu não preciso ficar me atendo o que ele está fazendo aqui. Eu só vou ver pelo nome do método o que ele quer saber. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar um método chamado é possível calcular raízes. Então eu vou fazer uma funçãozinha só para isso. Só para testar isso e retornar isso para quem chamou. Então aqui, o que eu preciso de entrada? Eu preciso do delta, que ele tem que ser positivo, né? Tem que ser 0 ou maior que 0. Então eu preciso do delta e do valor de A, porque eu não posso fazer divisão por 0. Então aqui eu vou criar um public static. O que ele vai retornar aqui, pessoal? Lembra que eu estou usando isso dentro de um if, né? Quem é que sabe, né? O boolean? Boolean, true ou false. Boolean. Exatamente. E aí a gente chama o nome do método que eu defini. É possível calcular raízes. Eu vou receber um double delta e um double A. E dentro disso, eu podia fazer isso, né? Boolean, resposta. Recebe esse teste lógico aqui, ó. Depois eu pego e dou um return de resposta. Agora, se eu só estou testando se é maior ou igual a 0 e se é diferente de 0 e estou retornando isso, eu posso dar um return direto aqui. Então, na prática aqui, eu só dei um nome bonito aqui para o teste lógico que eu estou fazendo, para que quando o cara olha o código aqui, o main, ele já identifique isso de um jeito mais simples. Então, ele já vai lá e já vai conseguir calcular. Alguma dúvida aqui nessa parte de booleanos aqui, de testes lógicos? Então, vocês estão vendo que fica mais legível. Tem alguém que não sabe programar, está entendendo mais ou menos o que está fazendo o nosso algoritmo aqui. Por enquanto, como a gente não sabe trabalhar com vetores, nem com ArrayList, a gente não vai conseguir criar um método que calcula as duas raízes ao mesmo tempo, né? Então, aqui eu vou ter que fazer um método para calcular a primeira raiz e um outro para calcular a segunda. Mas como o cálculo é bem parecido, a gente vai fazer uma gambiarra aqui depois. Então, assim, ó, esse é o cálculo que a gente vai fazer, né? Então, vou chamar aqui public static. Vai retornar um double, né? Que é a raiz calculada. Calcula raiz 1, vamos fazer assim. Não sei o que eu vou precisar, eu sei que tem que fazer esse cálculo aqui, né? Então, double x1, return x1. Então, o que eu preciso receber? Tudo que está em vermelho aqui, ó. Então, double A, double B, double delta. Cuidem aqui a ordem, porque é a ordem que você tem que passar aqui também. Então, aqui, calcula a raiz 1, A, B e delta. Até aí tudo bem, né? Vou fazer o cálculo a raiz 2. X2 aqui, ó. Vou fazer bonitinho aqui. O que muda? Que aqui é menos, só isso. E aí aqui é 2. Tá feito o negócio. Calcula a raiz 2. A, B e delta. Então, quem é que tem uma sugestão aqui? Você vê que o código é praticamente o mesmo aqui, né? Naquela mesma ideia de otimizar e reduzir a quantidade de código, como é que a gente poderia resolver esse problema aqui, ó? Quem é que tem uma sugestão aí? Vou mostrar uma apresentação aqui. Quem é que tem uma ideia de como resolver isso aí? Criar um método só para essas duas aí. E reutilizar esse método. Nobody. Pessoal das antigas. Faz um raiz e recebe o B e
o menos B? A diferença toda tá aqui, ó. Nesse mais aqui, né? É isso. Só. É o mais e o coisa. Ninguém aí, o pessoal já fez técnico, não? Nicolas, dá pra fazer um if. E aí assim, ó, boa ideia. O que a gente pode fazer aqui? Que eu sei que se for a raiz 1 eu vou usar mais, né? Se for a raiz 2, menos. Como é que eu posso passar para essa informação? Não, eu quero calcular a raiz 1, eu quero calcular a raiz 2. Com um boolean. Ou seja, raiz 1, vamos botar assim. Isso significa o quê? Vou fazer assim. Se me passaram que E raiz 1 é igual a true, é verdadeiro, a gente vai fazer esse cálculo aqui. Vou declarar o double antes aqui, só para não confundir a cabeça de vocês aqui. Tá? Vou chamar de x, que agora já não é mais. Tá? Caso contrário, a gente vai fazer o nosso cálculo aqui do raiz 2. Né? X. Ficou claro aqui? Conseguiram entender? O que acontece aqui? Na hora de chamar aqui, ó, no raiz 1 a gente vai passar true, no raiz 2, falso. Isso vai forçar com que, na primeira vez que ele chama, ele entre aqui, na segunda vez, ele entre aqui. É uma gambiarra. O ideal é a gente fazer um método que retorne os dois valores ao mesmo tempo, mas por enquanto a gente não sabe fazer isso. Quem sabe como melhorar um pouquinho mais aqui o nosso método? Tem algumas formas de melhorar ele. Otimizar esse método aqui. Senhor, Diga. dá para fazer o esquema de retornar direto, né? Retorna dentro do if, em vez de retornar o x, e aí pode tirar o else e só dar um return ali no final. Exatamente, é uma das coisas que eu tinha pensado também. Então, para quem não notou aqui, quando a gente tem um if else, o que acontece na prática é, se ele entrar dentro do if, ele não vai entrar no else de jeito nenhum, né? Então a gente já pode retornar naquele momento ali. Que toda vez que a gente está dentro do método, a gente retorna e para de executar a nossa função. Então, se ele entrar no if, ele retorna e já faz esse cálculo que está em azul. Se ele não entrar no if, ele retorna esse cálculo que tem aqui. A gente tirou uma função a mais aqui. Uma variável a mais que a gente não precisava. E o código ficou mais fácil de entender. Tem mais uma coisinha aqui. Sempre que eu tiver uma variável lógica booleana, como por exemplo a raiz, na prática o que vai vir aqui é isso, né? Ou seja, ou vai vir true, ou vai vir falso. E aí eu estou testando. Por exemplo, true é igual a true, ou seja, a comparação entre dois conteúdos vai ser sempre verdadeiro ou falso também. Então, na prática aqui, a gente pode colocar direto. É a mesma coisa. Porque a gente já está dentro de um if, né? Então, a gente já está fazendo um teste comparativo, um teste de comparação ali. Então, é redundante eu botar uma variável booleana, que já vai ser true or false, se ela é igual a true ou se ela é igual a false. Não sei se ficou claro isso. A gente está só otimizando o código, né? O máximo possível aqui. E por fim, aqui eu vou mostrar uma saída aqui, mostra raízes. O que eu vou passar como entrada? x1 e x2. Vamos criar a funçãozinha aqui, public static. Agora aqui, a gente já sabe, né? Só vou dar um print, então, void, mostra raízes, double x1, double x2, que eu preciso receber de fora.
Beleza. Aqui dentro só dou os prints. X1, X2. Tá feito o esquema aqui. Então, nosso main se transformou. Não preciso mais do buffer reader aqui também. Nosso main virou isso. Tá aqui, ó. Recebe 3 valores, calcula o delta, vê se é possível calcular as raízes com o delta e o a, se é possível fazer o cálculo. Se é possível, ele entra dentro do if e calcula o x1 e calcula o x2, e no final mostra o x1 e x2. Se desse falso ali o é possível calcular, ele vai para o else e mostra que é impossível calcular. Perguntas aqui nesses exemplos? Bom, pessoal, como vocês não estão interagindo muito, a minha ideia era... vocês podem até, quem não está sem ideia de método para modularizar, pode pegar esses outros exemplos aqui, né? Esse projeto está lá no Moodle, então dá para pegar também. Eu vou botar agora esse projeto modificado aqui, né? Já com alguns modularizados. E tem mais 3 aqui, ó, quem quiser fazer desses próprios aqui. Não tem problema nenhum. Dúvidas, questões? Alguma coisa? Parar de gravar aqui. Eu tinha ficado com umas